Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. No programa Fé e Luta, na terça-feira da semana passada, eu procurei definir religião e fé. Nem sempre estas duas fazem uma síntese criadora a favor da fé. Normalmente a religião, na sua grande maioria, historicamente, engole a fé e faz com que as suas raízes sejam superficiais no terreno religioso. Normalmente a religião é uma dinâmica que funciona de modo superficial e sem quase nenhuma profundidade. Porque a religião é administrada por proprietários, se falarmos em termos cristãos clássicos, proprietários das igrejas. Daí não há interesse para os donos, os senhores dos anéis, e as senhoras também, que as pessoas se aprofundem muito na fé, uma fé de espiritualidade profunda, ampla, e que seja crítica, seja analítica, seja também racional, buscando conhecimento responsável numa formação ética de quem crê. Os senhores dos anéis, as senhoras dos anéis, donos e donas de igreja, não querem esse tipo de fé. Querem religiosidade. Então, no campo pentecostal e neopentecostais, se encontram aqueles que criticam o campo católico na sua também diversidade e as suas liturgias que eles chamam de frias, a maneira de celebrar que eles acham mecânica, enfim. Mas os pentecostais e neopentecostais também têm as suas liturgias, oram sempre do mesmo jeito, começam sempre do mesmo jeito todas as orações e terminam do mesmo jeito, sem criatividade, sem fé. É um balbucio de palavras, de línguas que se movem vazias no ar. Isto é religião. Nós veremos um vídeo aqui
Normalmente nesse nosso programa nós não lidamos muito com vídeo, mas nós veremos um vídeo aqui com a pregação de uma pastora tipicamente religiosa. E ela deveria inclusive ser conduzida à polícia pelo inúmeras acusações, calúnias e injúrias que ela faz. Ela é muito religiosa. Rosto amarrado, pesado, um olhar frio, com muita raiva. E ela fala em Deus, fala em fé, fala em... enfim, mas principalmente ela fala em demônios. Esse tipo de religiosidade gosta muito dos demônios. Os demônios dão mais popularidade do que Jesus. Os demônios dão dinheiro mais do que Jesus. Os demônios, assim falados, como esta senhora fala, são entusiasmadores e usados como ameaças, como chantagens, como manipulação. Pena que não aparece o nome dessa senhora. Certamente ela faz parte de um canal onde tem o nome dela, mas o vídeo chegou a mim sem o nome. Mas mesmo assim vale a pena a gente escutar esta mulher. Ela chama, por exemplo, aqueles que depredaram a Praça dos Três Poderes e os poderes naquela praça de pessoas de bem. Pessoas do bem, pessoas de bem. É isso que essa senhora fala. E ela diz que as religiões afrodescendentes são puro demônio. E ela fala que o presidente Lula recebeu comendas, oferendas demoníacas quando foi a um centro axé. Lá ele recebeu pipocas, que tem um significado muito interessante para umbandistas e axés, afrodescendentes. E ela diz, ainda fala mal do presidente Lula, que agora o mal governa o Brasil. Tomou posse no dia 1º. O mal está solto no Brasil, diz a coitadinha da pastora, a ignorante da pastora, superficial da pastora, que faz esguichos de raiva e de ódio. E a pastora ainda diz que o fato de o judiciário, notadamente o ministro Alexandre de Moraes, que ela não menciona de medo de ser censurado, ser preso, ser condenada, mas ela coloca o ministro Alexandre de Moraes nas entrelinhas da sua fala, dá para vê-lo. Ela diz que agora querem uma ditadura, há uma ditadura no Brasil que proíbe as livres manifestações, que prende as pessoas de bem, e que ela, como profeta, então denuncia tudo isso. E daí fala outras bobagens, como sites pornôs, e mente, inclusive, claramente sobre a tal de linguagem neutra. Eu peço que tenhamos a paciência de ouvir essa pastora. Não sei qual é a igreja dela, nem o nome da igreja dela aparece no vídeo. Impressionante que essas pessoas dizem, eu sou evangélico, eu sou evangélica, mas não diz qual é a igreja. Há uma infinidade de igrejas. Numa quadra, às vezes você chega a ter 5, 10, 15, 20 igrejas. Vi aqui numa quadra, aqui num setor aqui em Goiânia, aliás, um quarteirão de 5 quadras,
23 igrejas, todos se dizem evangélicos. Mas qual é a igreja, meu Senhor? Qual é a igreja? Qual é o nome da tua igreja? Não, sou evangélico. Todos na mesma panela. Então, ouçamos a pastora e eu volto para comentar um pouco mais. A gente precisa ouvir, enfrentar e analisar. Precisamos fazer isso. Temos que fazer. Vivemos inícios de novos tempos no Brasil e nós precisamos analisar isso sem medo, sem receio, sem nada. Eu não tenho medo de demônio, não preciso de demônio para fazer igreja, fazer pastoral, fazer nada. Não sei, não está aí. Deixa eu tocar aqui. Não, aqui não tem demônio. Aqui também não. Aqui também não. Mas a pastora vê. Então, vamos acompanhar um pouquinho a pastora e os seus demônios. Minha gente, nós oramos, jejuamos, fomos para as ruas, clamamos, e a sensação que nós estamos tendo é que não adiantou orar. Uma sensação de impotência, uma sensação de que o mal prevaleceu desde o dia 1º. Só más notícias. Já nos deram indícios da legalização do aborto, já estão usando, meu Deus do céu, a linguagem neutra, já estão prendendo pessoas, cidadãos do bem, e pessoas estão presas dentro da Constituição usando do seu livre direito de manifestar-se, estão presas como se fossem numa concentração. E parece que está todo mundo inerte. Percebe que ninguém consegue fazer nada. Ninguém consegue deter um único homem que com apenas uma caneta prende quem quer, tira quem quiser do poder. E todo mundo está sem ação. Exatamente isto que aconteceu com os discípulos em Mateus 17. Quando trouxeram o endemoniado para eles, eles não conseguiram expulsar. E eles foram até Jesus e disse: Jesus, nós não conseguimos expulsar. E Jesus disse: geração incrédula e perversa, até quando vocês vão sofrer? E aí Jesus dá a receita, e é isso que eu quero conversar com você. Jesus disse para eles: esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Jejum, na Bíblia, é arrependimento. Quando o povo se arrependia, eles ficavam sem comer, eles se cobriam de panos de saco. Jesus não está nos convidando para nos cobrir de panos de saco, mas Ele está nos convidando a um arrependimento nacional. Arrepender da idolatria, arrepender dos pecados sexuais, arrepender da mentira. Talvez nós oramos muito, mas continuamos nas práticas pecaminosas, continuamos mentindo, continuamos enganando, continuamos nos pecados de adultério, de prostituição, de pornografia. Há dados que mostram que o Brasil, essa geração, tem mais procuras nos sites pornográficos do que por artigos bíblicos na internet. Então talvez nos faltou esse arrependimento. Eu sei que tem uma geração aí, mimimi, Nutelinha, essa geração doutrinada pelos professores na faculdade, no ensino médio, que não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. Estão nos criticando, estão rindo de nós, nos chamando de bolsomínios, nos chamando de terroristas, de fascistas. Eu sinto muito, mas você não sabe o que está acontecendo. Já deu início a uma ditadura no Brasil, meu querido. Mas você, pai, você, mãe, sabe do que eu estou dizendo. E eu preciso falar para você, pai e mãe, que nós estamos vivendo uma guerra contra demônios. Hoje pela manhã eu fui tocada pelo Espírito de Deus a conversar com você. Eu não sei nem se esse vídeo vai ficar de pé, mas eu queria que você reproduzisse esse vídeo. Mande para o seu pastor. Quantos pastores omissos não tocam no assunto, não falam de nada do que está acontecendo, como se nem fossem cidadãos. Me atacam dizendo: para de falar de política, vai pregar, vai orar. Meu filhinho, minha querida amiga, nós somos os profetas dessa geração, nós somos os João Batista dessa geração. Talvez você não lê Bíblia, mas sabe o que é que os profetas faziam? Eles denunciavam os pecados dos políticos, eles denunciavam os pecados da nação, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos alertando vocês.
Então reproduza isso. Deus está chamando a nação brasileira para orar, para se arrepender dos seus pecados. E nós precisamos entender que a guerra agora não é Bolsonaro. Esquece isso. Esquece, pelo amor de Deus. Cresça, amadureça. A guerra não é contra homens. Você sabe que desde o dia 1º já houve aqui no Brasil um império das trevas sendo legalizado. Eu não vou dizer o nome, mas você sabe. Já foi outorgado para essa nação um dia especial para adorar entidades que vêm com o nome de cultura africana. Você sabe que lá no Museu de Brasília, um amigo meu esteve lá e fez um vídeo, tem gente lá dando gargalhadas e nós dizemos, vencemos eles. O Deus deles não está com nada. Você sabe que lá dentro, lá naquele museu, tem vários quadros de perversão sexual e até quadros que lembram essas entidades malignas. Você sabe que foi feito durante as eleições sacrifícios, oferendas. Crianças foram sacrificadas, animais foram sacrificados. Você sabe, muita gente não acreditou, mas aconteceu na Bahia. O presidente eleito recebeu entidades malignas. Deram para ele, algumas entidades disseram para ele, leve isso aqui para o palácio, leve isso aqui quando o senhor se sentar naquela cadeira. Você não entendeu. Tem uma guerra de demônios no Brasil. Desde o carnaval, lembra lá no carnaval que fizeram? Foram para a rua invocar entidades, eu não posso falar porque agora é preconceito dizer que demônios são demônios. Fizeram festa, chamaram essas entidades. Fizeram sacrifícios, fizeram oferendas, fizeram rituais. E agora o Brasil está tomado por demônios e eles vieram para amarrar pessoas. Os líderes estão amarrados, o parlamento está amarrado, está todo mundo amarrado e ninguém consegue agir. Tem um caos e ninguém consegue fazer nada. Tem gente falando para mim, não estou conseguindo orar. Esta é a sensação. Uma sensação de demônios nos oprimindo para vencer essa guerra. Mas eu vim te convocar, o exército de Deus. Esse vídeo é para quem é espiritual. Quem não é, não precisa nem terminar de assistir. Mas você que é espiritual, eu estou te convidando para reproduzir esse vídeo e chamar o povo ao arrependimento, jejum e oração. E nós vamos expulsar esse mal. Eu sei que Jesus está voltando e eu sei que muita coisa é cumprimento profético, mas o que as Escrituras dizem, Atos diz que nós viveríamos tempo de refrigério até a vinda do Senhor. Jeremias 29 diz, ore pela paz da nação, porque a paz de vocês depende da paz da nação. Então não ignore a guerra. Para de fingir que não tem nada acontecendo e, pelo amor de Deus, continue pregando o Evangelho, continue defendendo a verdade. Canais da verdade estão sendo censurados. Hoje a Jovem Pan foi censurada. Outros canais que falem a verdade. Ditadura é isso, meu amigo. Eles fecham a voz que falam a verdade e deixam no ar a voz que propaga a mentira, o terror. Mas nós não estamos mortos. A igreja de Jesus está mais viva do que nunca e nós vamos para a guerra. Que Deus te desperte com esta palavra em nome de Jesus. Viram? Viram? E eu me pergunto se tem gente que segue uma pastora assim e se há gente que acredita no que ela fala. Mas tomemos algumas falas dela. Por exemplo, ela diz que vivemos numa ditadura. Quer dizer, para esta pastora, o que Bolsonaro queria não era ditadura. Não sei o que ela acha que Bolsonaro queria. O Messias dela é mais importante do que Jesus. Ela não disse o que ela acha do regime que Bolsonaro queria. Com os ministérios todos entregues a militares, com o Supremo Tribunal Federal fechado, os atuais juízes presos e substituídos por outros, nomeados diretamente por um decreto que funcionaria por cima da Constituição, fecharia o Congresso Nacional e ele dirigiria a nação sozinho, tiranamente. Isso é democracia para ela. Isso é democracia.
para ela, aquelas pessoas que foram presas a partir do regime militar, imperialista militar de 64, presas, torturadas, ninguém que foi preso não foi torturado, todos foram torturados, mortos nos porões. Depois vinham as mentiras, que se suicidaram, que tentaram atirar nas seguranças e tal. Mortas, desaparecidos. Pessoas que tiveram uma caixa, por exemplo, uma caixa de Jeep, uma caixa de câmbio e outra um motor de um Jeep dentro da barriga, tudo foi cortado, tirado e colocaram lá um motor de Jeep e jogaram em cima de um avião para dentro do rio. Momento tão pesado que foi chamado anos de chumbo, porque parecia se respirar chumbo no ambiente nacional, com filhos dedurando pais, pais dedurando filhos, sogros dedurando noras e genros, todos patrulhando todos. Então essa senhora que parece que é pastora, ela não sabe o que é ditadura. Quer dizer, aplicar a lei, punir os vândalos, que ela chama de pessoas de bem, punir os terroristas, que ela chama de pessoas de bem, punir os destrutores do patrimônio público, que ela chama de bem, é ditadura para ela. Para ela, tudo isso tinha que acontecer de modo absolutamente livre. Na frente dos quartéis, com a balbúrdia, frente a instituições públicas da nação brasileira. A pastora acha que isso aqui é liberdade. Talvez ela até ache que isso que eu mencionei sobre a ditadura não seja ditadura. Para ela, talvez aquilo fosse democracia. Não leu, não estuda, são coisas de homens, são coisas humanas. Estudar, conhecer a história, para ela, são coisas que não devem ser tomadas pelos santinhos, pelas santinhas de igreja. Essa senhora é de uma insensibilidade tão grande que certamente ela acharia até bom, por exemplo, alguns fatos de um rapaz, aliás, 2 ou 3 rapazes que eu conheci na prisão, que foram presos no salão social de uma igreja na Avenida da Liberdade, em São Paulo, porque o pastor chamou o DOPS, Departamento de Política, Departamento Policial de Ordem Policial e Social, que veio e prendeu os rapazes. E eles foram torturados. Um deles saiu da prisão muito doente e morreu de câncer provocado pelas torturas. Para ela talvez fosse bom isso. Uma outra mãe se dirigiu a uma reunião de oração numa igreja evangélica em Belo Horizonte, durante a ditadura, pediu oração pelo seu filho que estava desaparecido, estava preso ou desaparecido. E as irmãs responderam que ela fosse embora porque elas não orariam por subversivo e comunista. Talvez isso para a pastora é que fosse liberdade, fosse bom, fosse justo. Então deixa eu encerrar dizendo para essa pastora o que são os demônios. Demônio, minha querida pastora, demônios é o desemprego, é a fome, é a extinção dos Yanomamis por ladrões, bandidos, genocidas de ouro, de minérios, de madeira na Amazônia. Isto é demônio, pastora.
Isto é demônio. Demônio é o golpe de 2016 com o objetivo de entregar a Petrobras para acionistas que enriqueceram em cima dos altos custos dos combustíveis regulados pelo dólar, pelo preço internacional de combustível. Isto é demônio, pastora. Isto é demônio. Demônio. Foram 700.000 pessoas morreram enquanto o seu presidente imitava e debochava as pessoas com dificuldade respiratória. Isto é demônio, pastora. Demônio é Jair Bolsonaro fazer motociatas enquanto os pobres desciam morros abaixo em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em Santa Catarina. E ele nem aí com a situação. Isto é demônio, pastora. Demônio é o vampirão Michel Temer vender todo o aquífero que vai de Belo Horizonte, passando aqui por Goiás, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, até o Pantanal, vender para a Nestlé, nos submetendo a ter que comprar água deles. Mais tarde, se não quisermos morrer de sede ou com carência de banho. Isto é demônio, pastora. Não essas bobagens que a senhora fala. Demônio não é isso. Se a senhora estudasse um pouquinho, a senhora viria que no grego, demônio, da palavra daimonion, quer dizer muitas divindades. O prefixo de dai, quer dizer exatamente vários deuses, várias divindades. Mônios vem de lei, que estabelecem leis de dominação das pessoas. E isso só vimos nisso que eu lhe falei. Não no que a senhora falou. Religião afrodescendente, umbanda, axé, infinidade de religiões. Não tem nada de demônio. Não tem nada de demônio. Demônio tem, pastora, é tratar as pessoas como a senhora tratou no seu vídeo. É minimizar as pessoas, diminuir as pessoas, falar mal das pessoas por causa da sua orientação sexual, por causa da religião que segue. Isso sim, pastora, isto é demoníaco e a senhora está abraçada ao maior número de demônios que a senhora nem consegue imaginar. Tanto que a senhora fala com raiva. Tanto que a senhora fala com ódio. Então, eu não compartilho o vídeo da pastora. Eu ponho aqui para que nós reflitamos que isto não é fé. Isto é a pior espécie de religiosidade. A fé nos aproxima das pessoas. A fé nos articula com as pessoas. A fé nos organiza com as pessoas na construção de um mundo onde se sinta Deus ativo, presente e alicerçando a justiça e a dignidade das pessoas. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã, quarta-feira, às 11 horas, com o mergulho nas notícias. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas.
é para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.